Prezadas senhoras, prezados senhores, queridos irmãos, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo é de número 621. Livro dos Médiuns, capítulo 17. Desenvolvimento da mediunidade. A questão de número 215. Quando Allan Kardec assim nos diz: dissemos acima haver casos em que é indiferente saber o médium se o pensamento vem de si próprio. Então, nós temos que observar, porque Allan Kardec, ele assim disse: dissemos acima haver casos em que é indiferente saber o médium se o pensamento vem de si próprio ou de outro espírito. Mas por que Kardec disse isso? Por que disse dessa forma? Isso ocorre quando, sendo ele puramente intuitivo ou inspirado, sendo ele o médium intuitivo ou inspirado. Agora, é de extrema importância que, envolto a uma situação dessa, o medianeiro tenha conhecimento de causa e de efeito. Porque é preciso bastante prudência. Por que bastante prudência? Porque Allan Kardec está dizendo que não há tanta... O médium, ele não tem que se preocupar tanto com os pensamentos que lhe vêm durante o trabalho. Mas isso é relativo. Por que relativo? Porque o médium que possui conhecimento, o médium disciplinado, o médium prudente, todo e qualquer pensamento que lhe é sugerido, devido à bagagem de conhecimento que ele possui, ele consegue separar o joio do trigo. Então, lhe é sugerido uma poesia, ele passa para o papel. Um conto, ele passa para o papel. Enquanto o médium que não tem conhecimento, ele fica na dúvida. Até porque nós sabemos que os médiuns intuitivos e os médiuns inspirados, essa classe é a que maior prolifera. Pensemos da seguinte forma: essa classe é inúmera. Quase que 99% dos médios são
intuitivos e inspirados. Carecendo do conhecimento da literatura espírita, não é? Porque a literatura espírita, principalmente as obras codificadas por Allan Kardec, dá àquele medianeiro a base, lhe sustentando em todos os sentidos. Carece de muito disciplina o médio intuitivo e o médio inspirado. Porque só mediante o conhecimento amealhado na literatura espírita, só a disciplina, só o bom senso, só a transformação moral, só a busca interior de hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, é que o medianeiro consegue discernir se aqueles pensamentos que estão fluindo em sua mente é de origem maligna ou benéfica, maligna ou benigna, ou se aqueles pensamentos não passa-se dele mesmo. Mas como vó Leontina mesmo muitas vezes tem nos esclarecido, nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos nos esquecer que todos os seres que se encontram no corpo físico, vó Leontina é um amor. Porque ela consola, ela esclarece, ela faz com que as pessoas não desanimem. Quando ela disse que as pessoas não devem se preocupar. Por que as pessoas não devem se preocupar? Porque não podemos nos esquecer que aquela alma que encontra-se naquele corpo físico também é um ser em processo de evolução, com as mesmas carências, com as mesmas necessidades que todos os espíritos que vivem na erraticidade. Aquela alma no corpo físico, ela é detentora de todas as necessidades, as mesmas as quais todos aqueles que se aproximam-se do médium para deixar uma mensagem, porque na verdade os espíritos, eles extravasam através do médium seu desejo, sua vontade, a sua expectativa. Como vó Leontina mesmo nos disse, nós não podemos nos esquecer que o médium também é uma alma com todas as carências, as mesmas como aqueles espíritos que comparecem para extravasar.
Então isso ao mesmo tempo nos consola. Ao mesmo tempo nos consola, porque a partir desse momento em diante percebemos a igualdade na carência, a igualdade na desigualdade. É a igualdade na desigualdade. Não há diferença nenhuma. O que nós estamos querendo dizer? Que o médium, ele tem o direito de, no princípio, mesmo mediante a faculdade intuitiva ou inspirativa, quando o médium não sabe quais pensamentos estão lhe sendo sugeridos, a fonte a qual, se é uma maligna, se é uma benigna, ou se é dele mesmo, ele tem todo o direito de pôr para fora aquele sentimento. Porque, como Valentina mesmo nos disse, o eu do médium é um ser em processo de evolução, como aquele espírito trazido pelos mentores à casa espírita para se comunicar através do médium. Então, o princípio não é fácil. Por isso que o medianeiro, ele deve desde o princípio se alicerçar na doutrina dos espíritos, porque só ela, que mediante todas essas questões que Valentina nos relatou, e mediante tudo que estamos relatando, o médium consegue, mais adiante, através da experiência, da prática, da teoria, ele consegue gradativamente discernir, separando o joio do trigo. Quando ele se coloca à disposição dos bons espíritos nos trabalhos de psicografia, de psicofonia, e que, dentro de alguns instantes, alguns sentimentos fluem em sua mente. Algumas mensagens fluem em sua mente. Ele sabe, a partir de então, que aquelas mensagens, aqueles pensamentos não é dele. Mas ele só consegue discernir mediante o conhecimento da doutrina. Sem o conhecimento da doutrina, ele não consegue discernir. Então, no princípio, é assim. Praticamente 80%, quase sempre, a alma do médium é quem manifesta. Ou melhor, é quem manifesta. É quem manifesta. 80% no princípio. Ela é quem psicografa, ela é que através da psicofonia se manifesta. Porque no princípio o médium ainda encontra-se cru.
de tudo. É natural, faz parte da evolução. E, com todo respeito, errado quem pensa contrário a esta forma. Porque tudo obedece à lei ou às leis da natureza evolutiva divina, independente do homem, por mais que se processa no homem, mas independe do homem. Isso é lei divina. Então, observemos. Executa por si mesmo um trabalho de imaginação. Então, olha só para você ver. Isso ocorre quando, sendo ele puramente intuitivo ou inspirado, executa por si mesmo um trabalho de imaginação. É o que nós estamos dizendo aqui. Tanto o intuitivo quanto o inspirado realiza, no princípio, um trabalho de imaginação. Não passa-se de uma imaginação. Por isso que, aliado a estudos sérios, né? Aquele candidato, aquele medianeiro, ele logra êxito com uma facilidade tremenda. Pouco importa atribua a si próprio um pensamento que lhe foi sugerido. Olha só, tudo que nós estamos dizendo aqui. Neste período imaginário e de imaginação, pouco importa atribua a si próprio um pensamento que lhe foi sugerido. Pouco importa. Ele encontra-se no princípio. Mas olha só para você ver a sequência. Se lhe acodem boas ideias, né? Então, se ele está ali e se lhe acodem boas ideias, se bons pensamentos lhe é sugerido, boas intuições, né? Agradeça ao seu bom gênio. E o que significa esse bom gênio? Os mentores espirituais, o anjo guardião que todos possuem, o guia familiar, o espírito familiar que acompanha na trajetória atual aquele que encontra-se no corpo físico. Aquele que na erraticidade se esforça, luta por aquele que se encontra no corpo físico. Então, se em meio a este processo alguns pensamentos lhe acodem, agradeça. Bons pensamentos lhe acodem, agradeça, né? O que lhe foi sugerido. Agradeça ao seu bom gênio.
que não deixará de lhe sugerir outros. Se você agradece, se você com humildade reconhece, agradece ao teu bom gênio, ao teu anjo guardião, ao teu guia protetor, aos espíritos familiares, se você age com humildade, reconhecendo a qualidade, pode ter certeza que esses nossos irmãos eles vão continuar te assistindo. Porque semelhante atrai semelhante. Agora, se você não agradece, se você pensa assim, esses pensamentos são todos meus, não tem guia espiritual, não tem anjo guardião, não tem espírito familiar, são atributos meus. Age com vaidade para ver o que acontece. Esses espíritos guardiões, esses gênios, eles se afastam daquele seu tutelado. E quando eles se afastam, outros assumem aquele espaço vazio, né? Outros assumem. E o mais interessante é que eles assumem passando-se pelos espíritos familiares, pelos anjos guardiões do médium. E naquele período crucial, onde ainda não há disciplina, discernimento, quase sempre esses impostores, aproveitando-se da ignorância do médium e da falta de percepção, perduram por uma eternidade, levando aquele medianeiro a ruínas calamitosas. Conhecemos milhares de médiuns no Brasil e no mundo que se perderam por vaidade, por excesso de vaidade. Então, sequência. Agradeça ao seu bom gênio, que não deixará de lhe sugerir outros, tanto outros espíritos bons que venha e escreva através de você, que manifeste através de você, como também pensamentos edificantes, pensamentos nobres, né? Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Então, os poetas, os filósofos e os sábios são médiuns. Só que aqueles detentores da doutrina dos espíritos possuem conhecimento e sabem que são médiuns. Aqueles que não têm conhecimento da doutrina, naturalmente, não sabem que são médiuns, mas não é pelo fato de não saber
que eles não são. Todos são. Todos somos, independente. Então, os poetas recebem inspiração, intuição dos teus bons gênios, dos teus anjos guardiões, que também na erraticidade lá continuam sendo poeta, filósofos, né? E sábios e tudo mais, porque foram poetas, sábios, filósofos na Terra, continuam na erraticidade, filósofos, sábios, poetas, inspirando aqueles bons filósofos, sábios, poetas que ainda se encontram no corpo físico. É assim. Simples, não é? Nós não vemos dificuldade. Eu, pelo menos, não vejo dificuldade nenhuma. Quando me pergunta, você está bem? Sempre bem. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Não sei o que é o mau humor. Sempre na paz. Que Deus nos ilumine.